Olá, tudo bem? Vamos a mais uma resolução de exercícios de matemática. E nesse vídeo nós vamos continuar trabalhando sobre função afim. Vamos lá para os nossos exercícios? Muito bem. Aqui no exercício número 31 nos pede o seguinte: estude o sinal de cada função. Nós vamos resolver aqui a letra A e a letra B nessa página, na outra a gente resolve as outras. Então, aqui na letra A nós temos f de x igual a 3x mais 6. Primeira coisa que nós vamos fazer para estudar o sinal da função, como nós já vimos, nós vamos encontrar o zero da função. Então, o zero da função aqui, nós vamos igualar essa função a zero. Ok? Então, vai ficar 3x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por 3. Menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Então, nós temos x igual a menos 2. Então, zero dessa função aqui, x igual a menos 2. Então, nós temos aqui, né, o nosso eixo x e o gráfico ele vai intersectar aqui o eixo x no ponto igual a menos 2. Segunda coisa que nós vamos analisar é se essa função ela é crescente ou decrescente. Então, o a é maior que zero, então a função ela é crescente. Se a função ela é crescente, o nosso gráfico vai ficar nesse formato, ok? Então, nós temos aqui onde o gráfico intersecta o eixo x no ponto x igual a menos 2. Então, nós vamos ter aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter, fazendo o estudo do sinal, né? Quando x igual a menos 2, nós temos que y, ou f de x, vamos colocar f de x, né? Escrever f de x. F de x vai ser igual a 0. Quando x for maior que menos 2, f de x, olha, o x maior que menos 2, o f de x é positivo, então f de x também, f de x é maior que 0. Quando x for menor que menos 2, nós vamos ter f de x, então o x menor que menos 2, f de x aqui, olha, negativo. Então, f de x é menor que 0. Então, isso aqui é o estudo do sinal da função f de x igual a 3x mais 6. Na letra B, nós temos outra função. Então, nós temos a função f de x igual a menos x menos 5. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o zero, ou raiz, né, da função. Então, menos x igual a 5. Vou igualar a zero aqui, peraí. Menos x menos 5 igual a zero. Então, menos x igual a 5. Multiplicando por menos 1 aqui, vai ficar x igual a menos 5. Ok? Então, nós temos aqui, segunda coisa que nós vamos ver aqui, o valor do a. O a, ele é menor que zero. Então, a função, ela é decrescente. Ok? Então, vamos ver aqui, olha, vamos construir o gráfico aqui. O eixo x, nós temos uma função decrescente, então o gráfico vai ficar desse tipo.
ok? Então, nós vamos ter um gráfico nesse formato, né? Um gráfico que está descendo. Então, aqui nesse ponto aqui onde o gráfico intercepta o eixo x, nós temos o zero da função, que é x igual a menos 5. Então, aqui nós temos a função positiva e aqui a função é negativa, certo? Então, agora nós vamos fazer o estudo do sinal da função. Ok. Aqui nós temos, então, x igual a menos 5. Quando x for igual a menos 5, f de x é igual a 0. Quando x for maior que menos 5, perceba que quando x é maior que menos 5, a função ela está negativa. Então, f de x é menor que 0. Quando x for menor que menos 5, perceba que a função ela é positiva. Então, f de x é maior que 0. Então, esse é o estudo do sinal da função f de x igual a menos x menos 5. Bom, letra C. Na letra C, nós temos a função f de x igual a x sobre 2 menos 3. Vamos calcular aqui, encontrar o zero da função. Então, é x sobre 2 menos 3 igual a 0. Então, vai ficar x sobre 2 igual a 3. Então, multiplicando aqui assim, cruzado, vai ficar x igual a 6. Então, segundo passo, nós vamos olhar para o A. O nosso A aqui é o que acompanha o x, ele é positivo, né? É maior que 0, a função crescente. Então, aqui nós vamos ter eixo x. Então, se a função é crescente, o gráfico será crescente, né? Então, nós temos aqui o gráfico interceptando o eixo x no ponto x igual a 6. E aqui, olha, a função ela é positiva e aqui ela é negativa. Muito bem, então quando x for igual a 6, o y é igual a 0. Quando x for maior que 6, nós temos o quê? Y maior que 0, porque aqui a função é positiva. Quando x for menor que 6, aqui nós temos a função negativa, então y menor que 0. Tanto faz eu dizer y quanto dizer f de x, ok? Agora na letra D, nós temos, primeiramente nós vamos calcular, né, nós vamos determinar o zero da função, zero ou raiz. Então, nós temos a função menos 3x mais 7 igual a 0. Então, nós temos menos 3x igual a menos 7, eu multiplico por menos 1, vai ficar tudo positivo, então eu vou ter x igual a 7 sobre 3. Então, esse aqui é o zero da função. Segundo passo, eu vou analisar o coeficiente A. O coeficiente A é igual a menos 3. Então, ele é menor que 0. Se o A é menor que 0, a minha função ela é decrescente. Então, função decrescente, eu vou construir aqui um gráfico. Então, o gráfico, a minha reta vai estar
descendo, né? Então, aqui ela vai intersectar o eixo x no ponto 7/3, que é o ponto que nós encontramos aqui, o valor do x, que é o zero da função. Aqui, a função ela é positiva, aqui ela é negativa, ok? Então, vamos lá para o estudo do sinal. Então, nós temos aqui o x igual a 7/3, nós temos que f de x igual a 0. O x maior que 7/3, nós temos, olha, o x maior que 7/3, nós temos a função negativa, então nós temos f de x menor que 0. X menor que 7/3, nós temos aqui, olha, a função positiva, então nós temos f de x maior que 0. Então, fizemos aqui o estudo da função. Muito bem, aqui no exercício 32 diz, realize o estudo do sinal da função representada em cada gráfico. Aqui, nesse caso da letra A, nós precisamos saber, para a gente fazer o estudo do sinal da função, nós precisamos saber o zero da função. Nós não sabemos aqui onde intersecta o eixo x, então nós precisamos encontrar aqui a lei da função. Então, primeiramente, nós vamos encontrar aqui a lei da função. Analisando o gráfico aqui, nós temos o valor de b. Nós sabemos que a função é uma função afim porque o gráfico é uma reta, né? Então, nós temos uma função do tipo f de x, que é igual a x mais b, ou y igual a x mais b. E nós temos aqui, nós já sabemos que onde o gráfico intercepta o eixo y é o valor do nosso b. Então, eu tenho b igual a 5. Eu já tenho o valor para o coeficiente b. Eu preciso encontrar o coeficiente a. Eu tenho um ponto aqui. Eu tenho o ponto 2 e 6. Então, a partir desse ponto, nós podemos descobrir, determinar a lei dessa função. Então, vamos substituir aqui na função y igual a ax mais b, nós vamos encontrar o valor do coeficiente a e nós determinamos a lei da função. Então, y aqui vai valer 6. O a nós não sabemos, o x nós sabemos que é 2, então nós temos a vezes 2, que é igual a 2a, mais o valor de b, que nós já sabemos aqui, que é 5. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha, né, do primeiro grau. Então, nós temos 2a igual a 6 menos 5. Então, nós temos a igual a 1 meio. Então, nós temos aqui a lei da função, que vai ser f de x igual, como nós já temos o a, então vai ser 1 meio de x mais o b, que é 5. Então, nós temos a lei da função, então nós podemos fazer aqui o estudo dessa função, do sinal dessa função. Então, primeira coisa, eu vou determinar o zero dessa função. Determinando o zero da função aqui, nós temos x sobre 2 mais 5 igual a 0.
x sobre 2 igual a menos 5, x igual a menos 10. Então, esse aqui é o zero dessa função. Então, agora eu tenho também o quê? O a, o valor do coeficiente a, ele é maior que zero. Então, se a é maior que zero, eu tenho uma função crescente. Função crescente. Então, vamos ver como vai ficar o gráfico. Então, eu sei que uma função crescente, uma função afim crescente, ela vai ter o gráfico assim. Então, o ponto onde intersecta o eixo x é justamente o zero da função. É o ponto x igual a menos 10. Então, aqui, olha, a função é positiva e aqui a função é negativa. Agora, fazendo o estudo, né, nós podemos fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Então, vamos lá. Fazendo o estudo aqui, nós temos, quando x for igual a menos 10, nós temos que f de x é igual a zero. Quando x for maior que menos 10, olha, quando x for maior que menos 10, a função ela é positiva, então f de x é maior que zero. Quando x for menor que menos 10, a função ela é negativa, então f de x é menor que zero. Então, aqui nós temos o estudo do sinal dessa função. Muito bem, agora nós vamos resolver aqui a letra C. A letra C, nós temos o mesmo caso. Nós temos aqui, né, o nosso zero, o zero da nossa função, mas nós não sabemos, nós não conhecemos. Para isso, nós vamos precisar também encontrar a lei, né, da função. A lei da função nós vamos encontrar a partir desses mecanismos que nós fizemos, esses mesmos mecanismos que nós usamos na letra A. Então, aqui, olha, nós já temos o coeficiente B, né? O coeficiente B da função então, é ax mais b. O coeficiente b da função aqui é igual a 4, é onde o gráfico intercepta o eixo y, ok? E agora nós temos um ponto aqui, né? 3 e menos 2. A partir desse ponto, nós vamos encontrar a lei da nossa função. Então, nós temos o ponto onde o x vale 3 e o y vale menos 2. Então, nós temos y igual a ax mais b. Então, o y é menos 2. A vezes o valor do x, que é 3, então vai ser 3a. Mais o valor do b, que nós já sabemos aqui, que é 4. Então, nós temos 3a igual a menos 2, menos 4. 3a igual a menos 6, nós temos a igual a menos 2. Menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Então, nós temos aqui que o coeficiente a vale 2. Então, se o coeficiente a ele vale 2, nós vamos poder aqui já colocar escrever a nossa lei da função aqui, né? Então, a lei da função, então, vai ser f de x igual menos 2
x mais 4. Então, essa é a lei da função que nós temos aqui. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos poder fazer o estudo, né? Primeiramente, nós vamos encontrar o zero. O zero da função aqui vai ser menos 2x mais 4 igual a zero. Menos 2x igual a menos 4. Eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar tudo positivo. E vai ficar x igual a 4 dividido por 2, 2. X igual a 2, é o zero. Então, nós temos a aqui da função menor que zero. O a é igual a menos 2, então a menor que zero. A função, nós temos uma função decrescente. Então, nós temos aqui x e nós vamos ter uma reta nesse sentido. O nosso ponto aqui de intersecção é o zero da função, que é x igual a 2. E nós temos aqui o sinal. Aqui essa função é positiva e aqui ela é negativa. Então, nós temos aqui, então, o nosso estudo da função, do sinal. Então, nós temos aqui x igual a 2. Nós temos f de x igual a zero. X maior que 2, nós temos, olha, x maior que 2, a nossa função aqui, ela é negativa, então f de x menor que zero. X menor que 2, nós temos a função aqui positiva, então f de x maior que zero. Então, esse é o estudo do sinal dessa função aí, que está indicado pelo gráfico, né? Está representada pelo gráfico da letra C. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, olha, o B igual a 2. É onde o gráfico passa. E nós temos aqui, gente, uma função constante, né? Uma função constante. Então, ela é representada por esse gráfico aqui, essa reta paralela ao eixo X. Então, nós já deduzimos, nós já vemos aqui com clareza que se trata de uma função constante. Então, nós temos aqui uma função f de x igual a 2. Essa é a lei da função do gráfico, representada pelo gráfico. Então, nós temos aqui o seguinte, a função, ela sempre vai estar aqui no 2, independente do valor de x. Então, para todo x real aqui, a função ela vai estar no 2, e 2 é o que? É maior que zero. Então, o estudo aqui vai ser o quê? F de x é maior que zero para todo x real. Então, qualquer valor real de x aqui, a função f de x aqui vai ser maior que zero. Ok? Muito bem, o exercício 33 nos diz o seguinte. Dadas as funções f de x igual a menos 3x mais 15, g de x igual a 4x menos 8, determine os valores de x em que ambas assumem valores positivos. A questão está me pedindo sobre sinais, onde a função assume valor positivo. Então, eu preciso fazer o estudo do sinal da função. Então, nós temos duas funções. Então, nós temos f de x igual a menos 3x mais 15
E nós temos também g de x, que é igual a 4x menos 8. Então, nós vamos fazer aqui o estudo dessas funções, do sinal dessas funções. Então, aqui o zero da função f de x é menos 3x mais 15 igual a zero. Então, eu tenho menos 3x igual a menos 15. Multiplicando aqui por menos 1, vai ficar x igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Então, nós temos aqui o zero da função, que é igual a 5. Nós temos que a é menor que zero. Por quê? A igual a menos 3, menor que zero. Então, nós temos uma função decrescente. Função decrescente, o eixo x, nós temos uma reta que vai estar descendo, né? Da esquerda para a direita, ela vai estar descendo aqui e vai intersectar o x, o eixo x, no ponto igual a x igual a 5. Eu tenho sinais aqui da função positivo e negativo. Então, eu quero aqui qual o intervalo em que essa função assume valor positivo. Então, onde que essa função é positiva? Nós temos exatamente aqui. Então, os valores menores que 5. Então, eu tenho x menor que 5. É onde a função assume valores positivos. Então, eu já descobri aqui o intervalo, né, onde a função f de x ela é positiva. Agora, eu vou descobrir o mesmo onde a função g de x ela é positiva. Então, vamos fazer o mesmo, né, vamos descobrir o zero da função, é 4x menos 8 igual a zero. Então, eu tenho 4x igual a 8, então eu tenho x igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, eu tenho x, eu tenho o valor do a aqui, ele é maior que zero. Então, se a é maior que zero, nós temos uma função crescente. Se a função é crescente, então nós vamos ter um gráfico que da esquerda para a direita ele vai subir. Então, aqui nós temos um gráfico, uma reta que corta o eixo x no ponto x igual a 2. Então, nesse pedaço aqui, a função é positiva e aqui a função é negativa. Eu quero o intervalo onde a função ela é positiva. Então, nós temos x igual a 2. X igual a 2. X igual não, x maior que 2, né? Todos esses valores aqui para frente, a função vai ser positiva. Então, nós temos aqui o que está nos pedindo a questão. Determine os valores de x em que ambas assumem valores positivos. Eu sei onde f de x assume valor positivo, eu sei onde g de x assume valor positivo. Então, eu vou precisar da interseção dessas duas funções. Onde essas duas funções assumem valores, está ficando muito torto, deixa eu tentar melhorar. Onde essas duas funções assumem valores positivos. Então, aqui, olha, eu tenho que a função f de x, ela assume valor positivo aqui no 5. Então, vamos colocar 5, bolinha aberta, ó, menor que 5. E a função g de x maior que 2. Então, acima de 2.
Então, aqui nós vamos ter o quê? A interseção aqui desses dois a interseção aqui, olha, será o que eu tenho nos dois ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho aqui entre o 2 e o 5, esse espaço aqui. Então, aqui eu tenho como resposta o intervalo, então, 2 e 5, né? X pertencente a 2 e 5. Ok. Questão 34 nos fala o seguinte: o gráfico da função g é semelhante ao gráfico de f de x igual a 3x mais b, com b pertencente aos reais, porém, transladado 5 unidades para cima. Letra A. Qual é o valor do coeficiente b? Então, vamos analisar isso aí. Como que é que nós vamos resolver? Olha, nós temos aqui o seguinte. O gráfico G, ele é semelhante ao gráfico F. Ok? Então, esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo que está aqui. O coeficiente angular, coeficiente A, né, de G, é igual ao coeficiente A de F, certo? Então, eu tenho que f de x é igual a 3x mais b, né? Essa função aqui é f de x igual a 3x mais b. Então, o b dela está aqui. Eu não sei o valor do b. E o g, né, a função g de x, ela foi transladada a 5 unidades para cima da f. Então, se ela foi transladada 5 unidades acima, significa que ela está 5, seria b mais 5, ok? Então, b mais 5 é igual a 3. Então, quanto que vale esse b aqui? Ok? Imagina o seguinte, essa aqui foi transladada, esse gráfico G aqui, ele foi transladado 5 unidades acima desse gráfico F. Então, aqui o gráfico F, ele está num ponto B que eu não sei, mas eu sei o ponto B do G, que é 3. Então, eu sei que ele foi transladado 5, então significa que esse B aqui, mais 5 unidades aqui, dá igual a 3. Então, B é igual a 3 menos 5. B igual a menos 2. Ok? Não faz sentido? Então, aqui, olha, se o B aqui é igual a menos 2, se eu subir aqui com esse gráfico 5 unidades acima, eu vou chegar no ponto 3, ok? Então, aqui a letra A, o valor, né, do coeficiente B é igual a menos 2. Escreva a lei da função g de x. Ok, eu sei que f de x é igual a 3x mais b. Eu já encontrei o valor, né, da lei f de x, então f de x vai ser 3x menos 2, porque eu já encontrei aqui o valor de b. Essa função aqui é de f, né? Esse b aqui
da função f de x. Então, essa aqui é a função f de x. Eu quero a lei da função g de x. A g de x, olha, ela tem a mesma inclinação. O próprio exercício, a própria questão já falou que o gráfico da função g de x ele é semelhante ao gráfico da função f de x. Então, ela tem a mesma inclinação da função f de x. Se ela tem a mesma inclinação, o coeficiente dela é igual ao coeficiente de f de x. Então, se aqui em f de x o coeficiente é igual a 3, coeficiente A é igual a 3, g também vai ser 3x, ok? Então, agora eu quero saber o que é a lei da função. 3x, eu já sei o valor do b. O b não é o que corta o eixo y. Então, aqui vai ser mais 3. Então, aqui a função g de x é g de x igual a 3x mais 3. Agora, na letra C, me pede para determinar os zeros das funções f e g. Então, aqui, olha, eu já tenho a lei de todas essas duas funções. Então, se eu tenho a lei das funções, eu posso calcular o zero. Então, f de x igual a 3x menos 2. Então, o zero aqui da função f de x vai ser 3x menos 2 igual a zero. Então, vai ser 3x igual a 2, x igual a 2 terços. Então, esse é o zero da função f de x. O zero da função g de x. G de x é igual a 3x mais 3. Então, o zero aqui é onde a função é igual a zero. Então, nós temos 3x igual a menos 3. Então, x é igual a menos 1. Então, o zero das funções f e g de x. E agora nós precisamos realizar o estudo do sinal dessas funções, ok? Então, nós temos g de x igual a 3x mais 3 e f de x igual a 3x menos 2. Bora lá para realizar o estudo? Vamos lá, letra B. Então, vamos realizar o estudo de f de x. F de x é 3x menos 2, que nós encontramos, né? Então, aqui, olha, o zero nós já encontramos, que o zero da função é 2 terços. O zero da função é 2 terços. Então, aqui nós temos uma função a maior que zero, então nós temos uma função crescente. Então, nós temos aqui um gráfico. Nós temos um gráfico assim. Então, aqui, olha, nós temos o ponto 2 terços. Aqui é positivo e aqui é negativa a função. Então, fazendo o estudo aqui, né, do sinal dessa função, nós temos x igual a 2 terços, nós temos uma função de x igual a 0. X igual x maior que 2 terços, olha, x maior que 2 terços, a função ela é positiva, então f de x maior que 0. X menor que 2 terços, x menor que 2 terços, a função ela é negativa, então f de x menor que 0. Então, nós fizemos aqui o estudo do sinal da função f de x. Agora,
a função g de x, a função g de x, ela é 3x mais 3. Então, nós já calculamos o zero da função. O zero da função nós encontramos igual a menos 1. E nós sabemos que aqui nós vemos que o a ele é maior que zero, então nós vamos ter uma função crescente. Função crescente, então nós temos um gráfico crescente aqui. Então, nós temos que esse gráfico vai cortar o eixo x no ponto menos 1, que é o zero da função. Aqui a função é positiva, aqui a função é negativa. Bora para o estudo do sinal. Tá? O estudo do sinal da função vai ficar o quê? Quando x for igual. Quando x for igual a menos 1, f de x, ele é igual a zero. Quando x for maior que menos 1, f de x, olha, quando x for maior que menos 1, o f de x, a função vai ser positiva, ou seja, maior que zero. Quando x for menor que menos 1, f de x é menor que zero, é negativo, ok? Então, nós temos essa questão, a resolução dessa questão, dessa forma. Muito bem? Muito bem. Nós temos aqui, número 35, uma questão bem interessante, é um probleminha, né? E vamos resolver aqui. Fala o seguinte: um representante de vendas recebeu 2 propostas para alteração de seu salário. Primeira proposta: R$ 1.600 de salário base, mais 5% de comissão em suas vendas. Segunda proposta: R$ 1.100 de salário base, mais 7,5% de comissão em suas vendas. Letra A. Escreva a lei de formação que relaciona o salário total S desse representante com o total V de suas vendas no mês para cada proposta. Então, nós vamos aqui determinar, né, a lei da função que vai representar aqui o salário, né? Então, o salário nós vamos representar pela letra S. Ok. Letra A. Então, S é o salário. E o salário ele está em função de V, que é o total de vendas, né, no mês. Então, S de V é igual. Então, vamos colocar aqui, essa vai ser a primeira proposta. Como que vai ficar a primeira proposta? O salário, ele é o quê? 1.600, salário base. Então, vai ser R$ 1.600 mais 5% de comissão em suas vendas. Então, 5% é o quê? 0,05. Então, 0,05 vezes V, que é o total de vendas no mês. Essa é a primeira proposta. Segunda proposta. A segunda proposta que nós temos aqui é a seguinte: o salário também em função de V, que é o número de vendas no mês, e nós temos um salário base de R$ 1.100 mais 7,5%. 7,5% vai ser 0,075, então vezes V, que é o total de vendas durante o mês, ok? Então, esse aqui
Essa aqui são a lei de formação, né, que relaciona salário com o total de vendas, tanto para a primeira proposta quanto para a segunda proposta, certo? Vamos lá para a nossa letra B. A letra B fala o seguinte: para quais valores de vendas o salário de cada proposta é mais vantajoso para o representante? Bom, quando é que o salário é mais vantajoso? Quando ele é maior. Então, vamos imaginar que a primeira proposta, para que a primeira proposta seja mais vantajosa, a primeira proposta é R$ 1.600 mais 0,05 V. Para que ela seja mais vantajosa, ela tem que ser maior que a segunda proposta, que é 1.100 mais 0,075 V. Então, aqui, resolvendo, né, esta inequação, nós temos 0,05V menos 0,075V maior que 1.100 menos 1.600. Então, ficaria menos 0,025V maior que menos 500. Então, multiplicando aqui por menos 1, mudaria o sinal. E também mudaria esse sinal aqui, ok? Então, vai ficar 0,025 menor que 500. 25V, né? V, então, menor que 500 dividido por 0,025, que vai dar 20.000. Então, para que a primeira proposta seja mais vantajosa, o número de venda, né, o valor da venda tem que ser menor que 20.000. Então, a primeira proposta, então como que nós podemos falar isso aqui? A primeira proposta é mais vantajosa para vendas menores que R$ 20.000. R$ 20.000. Ok? Então, se a primeira proposta é mais vantajosa para vendas menores que R$ 20.000, a segunda proposta, né? A segunda proposta, ela é mais vantajosa para quê? Quando que a segunda proposta é mais vantajosa? Para as vendas acima, né? Maiores, né? Acima do valor de R$ 20.000. Então, até valores menores que 20.000, a primeira proposta é mais interessante. Valores acima de 20.000, a segunda proposta, ela é mais interessante, mais vantajosa. Valor igual 20.000, as duas propostas, elas têm a mesma vantagem, ok? Vamos lá para o nosso próximo exercício. Muito bem. Para alugar um automóvel, Paulo consultou 2 locadoras.
ele obteve os seguintes preços para o aluguel de um automóvel da mesma categoria. Locadora A, R$ 82,00 de taxa fixa, mais 52 centavos por quilômetro rodado. Locadora B, taxa fixa de R$ 76,00, mais 55 centavos por quilômetro rodado. Então, nós podemos perceber que na locadora A, a taxa é mais alta que a taxa da locadora B, mas em compensação também, o valor cobrado por quilômetro rodado é menor que da locadora B. Então, vamos lá ao que se pede o nosso exercício. Escreva a lei de formação que relaciona o preço total V, ok? O preço total V a ser pago em função dos quilômetros rodados X para automóvel de cada locadora. Então, V é o preço total a ser pago, ok? E X é o que? É o número de quilômetros rodados, ok? Quilômetros rodados. Então, nós vamos dar aqui a lei de formação que relaciona o preço total a ser pago em função dos quilômetros rodados de cada locadora. Então, vamos lá para a locadora A. A locadora A é R$ 82,00 a taxa fixa, né? A taxa, mais 52 centavos por quilômetro rodado. Então, o valor aqui em função, né, da quilometragem aqui, em função de X, é igual que R$ 82,00 mais o que? 0,52x, né? Esses 52 centavos aqui, ele vai multiplicar pelo número de quilômetros, ok? Essa aqui é a lei da função da locadora A. Vamos ver a B. A B fala o seguinte, então nós temos a seguinte informação, R$ 76,00 mais 55 centavos por quilômetro rodado. Então, V de X vai ser o quê? R$ 76,00 mais 0,55x. Ok? Então, aqui nós temos a lei da função da locadora A e a lei da função da locadora B. Muito bem. Vamos lá para a nossa letra B. O que está pedindo na nossa letra B? Sabendo que Paulo pretende rodar cerca de 75 quilômetros, em qual das locadoras será mais vantajoso alugar o automóvel? Eu vou simplesmente aqui calcular, né, e ver qual valor vai ser mais vantajoso. Na locadora A, ele pretende rodar 75 quilômetros, né? Então, qual o valor que ele vai pagar na locadora A? O valor que ele vai pagar vai ser 82 mais 0,52 vezes 75, ok? Resolvendo aqui, nós temos 82 mais 0,52 vezes 75 vai dar 39. Então, nós temos 82 mais 39, que é igual a 121. Então, ele vai pagar R$ 121,00 se ele optar pela locadora A. E se ele optar pela locadora B? Vamos ver qual vai ser o valor que ele pagaria. Então, nós sabemos que é R$ 76,00 mais 0,55 vezes o número de quilometragens, aqui 75, né? O número de quilômetros.
Então, aqui nós temos 76 mais 0,55 vezes 75 vai dar 41,25. Somando aqui 76 com 41,25, vai ficar 117,25 centavos. Então, gente, nós podemos concluir aqui qual das locadoras será mais vantajoso alugar o automóvel. Na locadora B. Essa é a resposta, né? Porque o valor será menor, certinho? Agora, na letra C, pede o seguinte: determine o intervalo de quilômetros rodados em que cada locadora oferece o menor preço. Muito bem, continuando então, repetindo aqui, né, a pergunta: determine o intervalo de quilômetros rodados em que cada locadora oferece o menor preço. Vamos imaginar aqui que a locadora A vamos saber aqui qual o valor que a locadora A, qual intervalo que a locadora A ela oferece o menor preço. Então, vamos colocar aqui, só repetindo aqui, vou colocar a nossa a lei de V de X igual da locadora A, né? V de X igual a 82 mais 0,52x. Essa aqui é a locadora A. A locadora B é V de X igual a 76 mais 0,55x. Locadora B. Então, qual vai ser o valor, qual o intervalo aqui de quilômetros rodados em que cada locadora oferece o menor preço? Vamos ver quando a locadora A oferece o menor preço, que a partir daí nós podemos já falar o valor da locadora B, ok? Então, vamos lá. 82, para que ela ofereça o menor preço, né? 82 mais 0,52x tem que ser menor, né? Que 76 mais 0,55x, que é a da locadora B. Então, vamos ver aqui qual que seria o resultado. Menos 0,55x menor que 76 menos 82. Então, aqui vai ficar menos 0,03x menor. Então, 76 menos 82 vai dar menos 6. Multiplicando aqui por menos 1, né? Vai ficar o quê? 0,03x maior que 6. X será maior que 6 dividido por 0,03. Então, vai dar o quê? X maior que 200. Então, o intervalo aqui de quilômetros rodados que a locadora A tem o menor preço é X, né, maior que 200. Quando a locadora para rodar menos, para rodar mais, né, de 200 quilômetros, né, para rodar mais de 200 quilômetros, a locadora A
A locadora A oferece o menor preço. Oferece o menor preço. Então, se ela oferece o menor preço, né, acima de 200 quilômetros, a locadora B, para rodar menos, né, para rodar menos de 200 quilômetros, a locadora B oferece o menor preço. Oferece o menor preço. E para rodar 200 quilômetros, as locadoras oferecem o mesmo preço. Tá? As locadoras oferecem o mesmo preço para rodar 200 quilômetros. Ok? Então, basta encontrar aqui qual é mais vantajosa. Eu já vou saber, né, qual que é a que não, de acordo com o valor aqui. No caso, eu encontrei que a locadora A, ela é mais vantajosa, né, quando se vai percorrer, quando se vai rodar mais de 200 quilômetros, né? Então, a partir daí eu sei que a locadora B seria menos de 200 quilômetros, ok? Bom, vamos lá, o exercício número 37 também é outro probleminha, mais ou menos nesse estilo aí. Vamos ver como que nós vamos resolver esse probleminha. Fala o seguinte: com o objetivo de arrecadar dinheiro para sua formatura, os estudantes de uma turma compraram 75 vales pizza, pagando por eles R$ 1.500. Para facilitar o troco, eles venderam cada vale pizza por um valor inteiro em reais. Letra A. Qual será o lucro dos estudantes se eles venderem cada vale pizza por R$ 30? Então, aqui nós já sabemos que cada que foram vendidos, foram comprados, né? Compraram 75 vale pizzas por R$ 1.500. Então, quanto vale cada vale pizza? Então, vou fazer o quê? 1.500 dividido por 75. 1.500 por 75, então, eu tenho cada vale pizza valendo R$ 20. Se esses estudantes venderem cada vale pizza por R$ 30, eles estão lucrando R$ 10 em cada vale, certo? Se eles compraram 75, eles vão vender 75. Então, eu vou multiplicar 75 por 10. 75 vezes 10, então, R$ 750. Então, o lucro dos estudantes aqui, se eles venderem por R$ 30, cada vale pizza vai ser de R$ 750. Muito bem. Escreva
uma função que expresse o lucro ou prejuízo L dos estudantes em função do preço V a que eles venderam cada vale pizza. Primeiramente, lucro é igual que o valor da venda, né? Vamos colocar assim, a venda menos o gasto. Então, vamos colocar aqui esses valores aqui. Então, o lucro em função de X vai ser o quê? Qual é a venda? Qual é o valor da venda? Vai ser 75, porque eles compraram 75 vale pizzas, vezes X. Eles podem vender por um preço X, ok? Que eu não sei qual vai ser esse preço. Menos o gasto. Qual o gasto que eles tiveram com esses 75 vales pizza? R$1.500. Então, essa é a lei da função que representa o lucro ou prejuízo. Tanto o lucro quanto o prejuízo, ele pode ser representado por essa fórmula aqui, ok? Qual deve ser o preço mínimo de cada vale pizza para que haja algum lucro, considerando que todas as pizzas sejam vendidas? Muito bem, então esse lucro aqui ele precisa ser maior que zero para que ele seja mínimo, né? Então eu tenho aqui, olha, 75x menos 1.500, que é o lucro, ele precisa ser maior que zero. Então eu tenho 75x maior que 1.500. Então eu vou ter x maior que 1.500 dividido por 75. Então eu tenho x maior que quanto que vai dar 1.500 dividido por 75? Então tem que ser maior que 20. Ok, então aqui pede o seguinte: qual deve ser o preço mínimo de cada vale pizza para que haja algum lucro, considerando que todas as pizzas sejam vendidas? Aqui no início falou que eles iam vender por um valor inteiro, né? Então, desde que essa pizza fosse um pouquinho maior que 20, né? Já teria algum lucro mínimo. Então, nesse caso aqui, falou que o valor, eles iam vender as pizzas por um valor inteiro. Então, x maior que 20, qual seria o valor inteiro depois de 20? Então, eles deveriam vender por 21 reais. Então, a pizza aqui deveria ser vendida por 21 reais. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Vamos lá. Mais um exercício aqui, nós temos mais um probleminha. Vamos ver do que se trata esse problema. As seguradoras de automóveis A e B cobram um valor anual, prêmio, mais um valor que o usuário deve pagar em caso de acidente ou franquia. Jean quer fazer um seguro para seu automóvel e recebeu as seguintes propostas das seguradoras. Seguradora A, prêmio anual de 1.500 e franquia de 1.400. Seguradora B, prêmio anual de 1.700
e franquia de R$ 700. Para que vale a pena contratar a seguradora A, Jean não deve se acidentar com o carro por pelo menos N anos. O valor de N é... Vamos entender aqui, olha. A seguradora A, ela cobra um prêmio anual de R$ 1.500. Então, 1.500 por ano, então é 1.500 N. Mais o que? Uma franquia de R$ 1.400, caso acidenta. Letra B. A seguradora B cobra um prêmio anual de R$ 1.700 por ano. Então, 1.700 N mais 700 da franquia. Muito bem. Então, nós já temos aqui a lei, né, da função que expressa cada uma dessas seguradoras aqui. Para que vale a pena contratar a seguradora A, Jean não deve se acidentar com o carro por pelo menos N anos. Então, é o seguinte, nós podemos calculando aqui um a um, ano por ano, né, cada um, e vendo qual seguradora aqui é mais vantajosa, não, no caso, e ver aqui quando a seguradora A, né, vai valer a pena, né? A partir de quantos anos que a seguradora A vai valer a pena. Então, vamos só fazer aqui, depois a gente faz de uma outra forma. No primeiro ano, a seguradora A vai ter o quê? 1.500 mais 1.400. Então, vai ser 2.900. No primeiro ano, a seguradora B vai ser 1.700 mais 700. Então, vai ser 2.400. Então, a seguradora A, a seguradora B tá mais vantajosa. Vai ser menor se acidentar no primeiro ano. No segundo ano. Seguradora A daria quanto? Daria 1.500 vezes 2 mais 1.400. Multiplicando tudo aqui, daria 4.400. 4.400. E a seguradora B daria 1.700 vezes 2 mais 700. A seguradora B daria 4.100. A seguradora B ainda é mais vantajosa. No terceiro ano, a seguradora A daria 1.500 vezes 3, que já é o terceiro ano, mais 1.400. 1.500 vezes 3, 4.500, mais 1.400, 5.900. A seguradora B daria o quê? 1.700 vezes 3, mais 700. 1.700 vezes 3, 5.100. Mais 700, 5.800. A B ainda é mais vantajosa. No quarto ano, então, a A vai dar 1.500 vezes 4, mais 1.400. 6.000 mais 1.400 vai dar 7.400.
A locadora B, a seguradora B, vai dar 1.700 vezes 4 mais 700. Então, essa aqui já daria 6.800 mais 700, ia dar 7.500. A partir daqui, a seguradora A é mais vantajosa. Então, o valor N aqui de anos vai ser o quê? N igual a 4. Mas nós vamos fazer aqui num formato diferente. Quando é que a seguradora A é mais vantajosa? Quando ela o valor for menor. Vamos apagar aqui, só um minutinho. Quando o valor for menor que o da seguradora B. Muito mais rápido para resolvermos. Eu quis mostrar aqui que tem como a gente resolver sem aplicar muito conhecimento aqui de funções. Porém, se você aplicar aqui esses conhecimentos de funções, vai ser bem mais rápido. Então, aqui nós temos o seguinte, nós temos aqui a lei, né, que estabelece cada uma das seguradoras. Então, nós temos o seguinte, para que vale a pena, para que a seguradora A seja mais vantajosa, né, para valer mais a pena a seguradora A, ela deve ser menor que a B. Então, 1.500 N mais 1.400 menor que 1.700 N mais 700. Então, aqui nós temos o que? 1.500 N menos 1.700 N menor que 700 menos 1.400. 1.500 menos 1.700 menos 200N menor que menos 700. Aqui nós vamos multiplicar por menos 1, vai ficar 200N maior que 700. Então, N maior que 700 dividido por 200. 7 dividido por 2, 3,5. Então, N, né, maior que 3,5. Mas nós estamos falando de anos completos, então vai precisar ser N a partir de N igual a 4. Então, letra C. A partir, tá vendo, dos conhecimentos de funções, nós resolvemos com muito mais rapidez. Ok? Um grande abraço. Te vejo na próxima resolução de exercícios.